Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Temos um encontro marcado hoje, último sábado do mês, como sempre. Amigos queridos do Lar Espírita Amor e Luz. Aí vocês me digam aí se está bom o som, a imagem, se está tudo ok, tá bom? Eu não sei se pelo Facebook tem como dizer se está tudo ok. Se tem como eu ver aqui as mensagens. Eu acho que não aparece na tela. Bom, eu espero que esteja tudo ok. Ricardo, se você quiser me dar um alô aí pelo Instagram. Pelo Instagram não, pelo Telegram, né? Para ver se está bom o som, a imagem. Eu acho que o Ricardo não está no Telegram agora. Interessante a gente saber, né? Se está tudo ok, já vai começar. Mais uns 3 minutinhos a gente já começa o nosso encontro. É legal vocês irem preparando a água, uma garrafinha, um copo com água para fluidificação, como a gente sempre faz, né? Fiquem bem à vontade aí. É sempre um prazer estar com vocês. Ah, dá para ver sim, uma coisinha ou outra aqui. Pise, boa noite, Celina. Heleninha de Aracaju. Aqui para mim tá tudo ok. Ah, tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Janete, boa noite, boa palestra. Ah, então que bom. Que bom que vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, que a imagem também tá boa. Muito bom. Então saibam que a espiritualidade já está preparada, né, muito antes que nós, para esse encontro mensal. Logicamente, eles já sabem tudo que a gente precisa, tudo que cada um precisa de remedinho. Então, por isso a gente acha legal colocar a água para fluidificar. Eu já coloco a minha um pouquinho antes para já ir preparando para a minha fala. Muito bom estar com vocês. Mais um pouquinho. O tema hoje, atitudes positivas. Lógico que nós sabemos que todos vocês já sabem de cor e salteado quais são as atitudes positivas e corretas que devemos ter, muitas baseadas no homem de bem do Evangelho, né? Mas nós vamos relembrar, porque a gente precisa se cobrar e precisa também que alguém cobre a gente e nos relembre tudo que a gente já sabe na nossa mente, o que é de correto e de necessário. Mas a importância desses encontros é justamente por conta da gente puxar as rédeas, muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, já vamos nos colocando bem confortáveis, né? Esquecendo problemas, esquecendo preocupações. Vamos esperar esse minutinho. Já ir nos colocando bem tranquilos, deixando o nosso pensamento só em coisas boas, deixando a mente leve, o corpo descontraído. Isso. Vamos lá?
Meu horário já deu aqui. E como nós temos encontro marcado com a espiritualidade, é bom que a gente vá se preparando, se colocando realmente em condições. Quem se sentir à vontade, que feche seus olhos. Para quem não me conhece, eu sou Celina Sobral. Todo último sábado do mês nós estamos no Leal com esse encontro marcado, Lar Espírita Amor e Luz, às 19h30, com convite da nossa querida Maria, a quem nós agradecemos, pedimos muitas bênçãos, muita luz e agradecemos também ao Ricardo, que nos dá todo o apoio tecnológico da informática para que esse encontro aconteça virtualmente, online, da melhor forma possível. E nós vamos saudando carinhosamente toda a espiritualidade do Leal, saudando todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, os dirigentes, a presidência, todo mundo, os assistidos, saudando vocês, queridos e queridas que estão conosco agora, entrando nessa energia de amor, de luz. E a gente pede que as nossas mentes, os nossos corações sejam dilatados para o entendimento da mensagem que será passada, tudo feito com muito amor, com muito carinho, que a nossa mente, as nossas palavras sejam usadas para o melhor, para que seja realmente uma reflexão útil para todos nós, que possamos estar ligados na mesma energia de aprendizado, de amor, de harmonia, para que essas vibrações que estão aqui nessa noite, nessa sala, possam ser espargidas a todo o nosso planeta, a todos que precisam ainda mais do que nós, encarnados e desencarnados. Que seja uma energia de luz, de amor, de cura, de tratamento para todos nós nesse encontro. E nós vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos as reflexões da noite de hoje, debaixo de toda a proteção espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos começar, como o tema é atitudes positivas, nós vamos começar com a letra que vocês conhecem aqui de uma música, poesia do Lulu Santos, porque como a gente está no Facebook não pode colocar música, né? Hoje eu até pensei em colocar alguma coisa assim do lado de fora para vocês ouvirem, mas o Facebook corta, acho que a maioria das vezes corta. Então, para a gente não ficar arriscando, eu trouxe uma reflexão inicial assim, ó. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora há tanta vida lá fora e aqui dentro é sempre como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Sabendo que tudo vai e volta e que muitas vezes a gente se encontra em situações desequilibrantes pela nossa fé ainda vacilante, pelo nosso conhecimento que ainda busca cada vez mais e mais e mais conhecimento. E quantas vezes a gente não atende, né, ao convite de Jesus que diz: vinde a mim, vem comigo, o meu fardo é leve. Faz o que eu já ensinei, o que eu já disse, o que está escrito no Evangelho, que vai ser mais leve as situações, as suas atitudes vão ser melhores para o caminho da felicidade a que todos nós buscamos. Não é? Todos nós estamos aqui nesse encontro de sábado à noite. Lógico que terminando esses minutos de reflexão, vocês ainda têm toda a noite para ler, para ver filme, para conversar, para fazer tudo que vocês gostam, para comer uma coisa gostosa, não é? Mas esses pouquinhos minutos
é importante que a gente vá dentro de cada um de nós mesmos e veja um pouquinho como estão essas nossas atitudes e como está a aceitação em relação a esse convite de Jesus, vinde a mim, né? Muitas vezes a gente precisa, queridos e queridas, olhando lá dentro, abrir mão do nosso ego, do nosso egoísmo, né? E seguir o que Jesus falou e seguir com aquele desapego, levando o que a gente tem dentro de nós, porque a gente sabe que o que não está dentro vai ficar. Tudo que é material, tudo que não é nosso bom, dentro do espiritual, tudo que não é o nosso melhor dentro do espiritual, a gente sabe que vai ficar. Não é? Então é legal a gente investir nesse lado bom, porque a gente sabe que o nosso interior, quando está se assemelhando a uma criança, a gente esquece mágoa, esquece tristeza, a gente fica mais alegre, a gente fica mais vivo. Então é importante que a gente traga dentro de cada um esse nosso lado criança, não o lado infantil espiritual, não é que a gente ainda não sabe de quase nada, que quanto mais a gente vai ver o que precisa aprender, a gente vê que não sabe nada, que precisa ir mais longe. Mas a gente está falando agora daquele lado criança interna que traz a felicidade, que não se magoa tão fácil que nem a gente se magoa como adulto, né? Que tem a base do estudo espírita no nosso dia a dia, lembrando muitas vezes as bem-aventuranças que Jesus lá em cima do monte trouxe para a gente, não é? Dizendo, olha, deixai vir as minhas criancinhas daquelas lado infantil, bem-aventurados que têm puro o coração. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que sofrem, mas entendem e sabem por que sofrem, porque aí tem a vida eterna. E toda vez que nós nos paramos, nos acomodamos perante a vida, perante a situação de aprendizado, perante a situação de mudança de atitudes, aí o que acontece? Vem a dor. A dor é para nos tirar da acomodação, para nos tirar da mesmice, porque aí a gente vê que a vida tem que ser mexida, que a gente tem que começar a fazer coisas diferentes do que a gente faz, do que a gente sempre fez. Porque se a gente acha que não está tão legal o que está acontecendo com a gente agora, então a gente precisa mudar. A gente precisa mudar o que está vindo ao nosso encontro. E a gente só consegue mudar o que está vindo ao nosso encontro quando a gente começa a fazer diferente aquilo que a gente sempre fez. Não é assim que funciona? Nós não precisamos mudar. A gente não pode ficar o tempo todo de férias. Ah, não, vou passear. A gente tem que se mexer, a gente tem que trabalhar. A gente não pode ficar em férias no nosso crescimento, no nosso entendimento. A gente tem que fazer diferente, se modificar para ser o verdadeiro espírita. Não é? O verdadeiro espírita, né? Aquele que tenta mudar as suas más tendências e se esforça para vencê-las. Quer dizer, então está tendo movimento nessa situação toda. E o que será que está faltando para a gente? Não é? O que será que tem de novidades para que as coisas aconteçam diferente? Nós temos que parar nós temos que fazer as pazes com as nossas imperfeições e parar de nos culparmos muito de praticamente tudo. A gente muito fácil entra na vibração de culpa. Muito fácil a gente entra na vibração de crítica. Ai, por que que eu fiz aquilo em tal época, em tal momento? Por que que eu falei isso agora, ou ontem, ou anteontem? Nós estamos muito acirrados a apontar dedo para nós, assim como nós também apontamos para o outro. Não é? E a culpa não nos acrescenta em nada. Gente do céu, vocês que estão aí com sentimento de culpa, que estão aí nesse encontro com a gente de hoje, tendo que refletir sobre mudanças de atitudes e atitudes positivas, principalmente é trazer para a gente a valorização pessoal, mostrando que nós não somos o erro que cometemos e que nós podemos sim
plantar de novo, fazer diferente, para que a gente cresça, para que a gente não foque nas imperfeições, como nós falamos, não é? Nós não estamos falando hoje nenhuma novidade, porque tudo que a gente estuda dentro do Evangelho, dentro dos ensinos de vários e vários palestrantes, comunicadores, já traz situações, como nós falamos no início, de reciclar o que nós sabemos dentro de cada um de nós. Lógico que não é fácil a gente permanecer no planeta Terra em transformação, uma vez que nós também estamos em transformação junto com o planeta. Mas nós precisamos ser aquela pessoa que já tem um pouco de algo mais em relação ao nosso passado. Se você lembrar um pouquinho, focar nesse último ano, nessas diferenças todas que aconteceram na nossa vida, será que você consegue se perguntar assim, o que é que eu fiz de mais marcante nesse ano? O que é que eu fiz que realmente mudou o que eu era no passado? O que é que eu aprendi de importante perante a sociedade, perante o mundo, não é? Perante o que Deus está nos trazendo. Será que a gente está conseguindo ser mais preocupado com o outro? Será que nós estamos conseguindo fazer empatia em relação ao outro? Nós vemos aí a situação de fome no Brasil, no planeta. Será que isso está nos incomodando de uma forma diferente? Eu acredito que a todos nós. Tem alguma coisa nos cutucando, dizendo, não, faz alguma coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Vocês podem dizer, nós podemos dizer. E a gente lembra que Madre Teresa de Calcutá falava que não precisa ter dinheiro para fazer o bem. Nós precisamos ser o bem na vida do outro, na vida de alguém e na nossa própria. Então, como que a gente consegue ser o bem para o outro? A gente consegue ser o bem e ser melhor até emitindo pensamentos de amor, pensamentos de cura, pensamentos de vitória. Nós precisamos aprender a nos desocuparmos, nos desapegarmos de atitudes nossas que nos prendem ao negativo. E se eu já consigo ser um ser humano melhor, se você já consegue ser um ser humano melhor, você faz melhor para todos aqueles que estão à sua volta. Então, eu acredito que todos nós, nesses últimos tempos, estamos mexendo mais com a empatia, com o olhar ao outro, com a resignação. A gente está deixando de dar valor para muitas coisas que a gente dava imperiosamente há 2 anos atrás. Antes de 2020, né? A situação atual pede que a gente acione o nosso melhor potencial, o que existe de melhor em cada um de nós. Que a gente não perca mais tempo. Tudo pode ser muito melhor do que estava antes de tudo que está acontecendo. Inclusive nós, não é? Nós temos que começar a levantar, aprender e seguir em frente. Levantar, aprender e seguir em frente com tudo que está vindo com a gente, né? E descobrir que talentos são esses que todos nós temos, que de repente está parado e é o que nos traz a capacidade de agir, de progredir. Se eu tenho vamos colocar entre aspas aí um dom, né? Porque os dons são conquistas nossas mesmo. Se de repente eu sou boa em alguma coisa e eu estou parada, sem agir, eu não sei que eu sou boa naquilo. E vocês também, de repente, vocês têm talentos que nem sabem e que precisa mexer para poder saber que pode crescer muito, ter muitos lucros, ter muitas vitórias e conseguir coisa boa para vocês dentro daquilo que você vai aprender que tem. Não é? Tem tanta gente mudando de profissão aí, dizendo, nossa, eu não sabia que eu era bom em fazer pães, eu não sabia que eu era bom em desenhar, eu não sabia que eu era bom em vendas, e etc.
Por quê? Porque a vida, o mundo está nos dando a oportunidade de mexermos com coisas que nós temos e não sabemos. Quando nós falamos em atitudes de desapego que nós precisamos ter, que são coisas muito úteis para nós, e veja bem, nós não sabemos o dia de amanhã. Não existe um desapego maior do que a desencarnação, não é? Então, para que a gente vá se preparando para situações que a gente desconhece, a gente precisa começar a se desapegar dos nossos bens materiais, de títulos, de cargos, de se desapegar exageradamente da família, porque nós temos muitas e muitas famílias. Nós agora estamos aqui juntos, refletindo. Nós somos uma família espiritual, independente de estarmos encarnados. Pensamos mais ou menos as mesmas coisas, estamos com o mesmo propósito de melhoria, de estudo. Então, se de uma hora para outra a gente precisar ir para outros planos, para outros países, até para outras cidades, o apego exagerado, né, às pessoas, às coisas, aos títulos, a vaidade, a ídolos nossos, nos prejudica, nos traz sofrimento, não é? Nós precisamos tirar certos preconceitos, certas verdades que são só nossas e a gente acha que é a maioral. Ah, não, a gente vê uma coisa de um jeito e o outro vê diferente, a gente já não aceita, não é? A gente já acha, não, essa é a minha verdade e a minha verdade é absoluta. Olha que tipo de atitude que nos prende os pés no chão, que não nos deixa ir mais além. Por quê? Porque está o ego, porque está o orgulho. E tudo que está preso a orgulho, a egoísmo, nos prejudica e nos segura no lugar. É por isso também a importância do que a gente sempre diz, de conhecer novas vertentes, novos tipos de conversa, novos tipos de conhecimentos. Importante conversarmos com pessoas de outras religiões, porque mesmo que tenham visões diferentes, sempre tem alguma coisa que pode nos acrescentar, nos ensinar. Nunca a nossa verdade é absoluta, porque nós somos espíritos em crescimento. Nós não sabemos tudo, né? Nós temos que usar o alimento material para o nosso corpo, mas temos que usar também o nosso pensamento para alimentar o nosso espírito. Então, quando a gente começa a ter várias vertentes, várias perspectivas, e começar a pensar, nossa, eu achava que isso era de tal forma, e eu estou vendo que é de outro, aquilo vai dilatando a nossa mente, como a gente pede nas preces, e vai fazendo com que a gente enxergue mais e mais e mais além. Olha só, eu trouxe aqui para a gente esse livro, Atitudes para Vencer, do De Luca, que fala muito de vários tipos de atitude, não só o desapego, mas como a gratidão, que a gente não pode esquecer nunca, de ser sempre grato a tudo que vem ao nosso encontro, independente de, na nossa visão, ser ruim. Nada que vem ao nosso encontro não é para que seja empurrado para frente. Tem a mão de Deus, misericórdia, amor, Pai de todos nós. Então, ai, Marcelina, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que aconteceu na minha casa. Tá, mas Deus sabe. A gente diz muitas vezes, eu não quero mais saber de fazer isso, de fazer aquilo, de ir por esse caminho, não vou fazer mais concurso para tal coisa, porque toda vez que eu faço, eu não passo. Gente, vamos lembrar de Thomas Edison quantas e quantas vezes para conseguir nós termos essa luz que nos ilumina hoje materialmente. Eu sempre gosto de citar o caso também de Walt Disney, que ficou anos e anos para conseguir montar o parque maravilhoso que ele fez e trouxe tanta felicidade para adultos, para crianças, para idosos. Não foi numa só tentativa. E a gente, deixando o nosso ego imperar, a gente fala, não, eu não quero mais saber disso, porque isso aí está vencendo a mim. E eu não estou conseguindo vencer a ele, ao concurso, aquilo que a gente quer, não sei. Abraham Lincoln foi várias e várias vezes concorrer à situação de presidente dos Estados Unidos, até depois de, não sei, parece que foi 16 anos que ele conseguiu. Ele foi depois em cargos menores e recebia, né, a contradição, não conseguia ganhar, e depois até que ele foi para o maior, porque ele foi tendo aprendizado nessa escala, nessa caminhada.
toda vez, acho que Thomas Edison mesmo que falou que todas as vezes que ele foi e estava em caminho errado, que ele não conseguia descobrir o que ele queria, ele falou, não, eu não estou sendo derrotado, eu não estou perdendo, eu estou encontrando caminhos onde eu não devo seguir, que eu tenho que ir para outro. Olha que legal se a gente começar a ver as nossas não tão vitórias, as nossas derrotas, entre aspas, simplesmente como aprendizados de um caminho que a gente não deve seguir. E aí a gente tira um pouco a culpa, né, que a gente estava falando. Então, esse livro, Atitudes para Vencer, tem um primeiro capítulo que fala de a diferença que faz a diferença. Eu acho legal a gente refletir aqui. Porque diz assim, ó, afirma André Luiz, instrutor espiritual que se comunicava por intermédio do Chico, nós sabemos, né, que o sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal das nossas ideias e 99 parte de suor na ação que o realiza. Então, quer dizer, não adianta. A gente tem que ter atitude, a gente tem que ter mudança naquilo que a gente quer. Ah, mas esse sonho que eu sonhei a minha vida inteira, e agora já estou no final da minha vida também, entre aspas, eu não consegui, então eu vou abrir mão. Gente, todos nós precisamos ter sonhos. Porque sem sonho, sem um propósito, a nossa caminhada fica sem graça, a gente fica parado. Ah, não, eu não sei para onde eu vou, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Mas quando eu sei que eu tenho que seguir um certo caminho para chegar mais além, porque eu estou lutando por aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu gosto, que vai me fazer bem, que vai fazer eu me sentir mais feliz, eu tenho o entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro de nós, é Deus em ação junto conosco. Então a gente precisa disso, né, que está sendo dito nessa mensagem. Ó, muitas vezes nós justificamos os nossos fracassos por falta de talento, por falta de sorte. Gente, pelo amor de Deus, né? O Espiritismo fala que faz por ti que o céu te ajudará. Então não adianta a gente dizer, não, eu não sei isso, eu não tenho essa capacidade. Todos nós temos capacidade para conseguirmos tudo o que queremos realizar. Tudo. Lógico que nós estamos falando aqui de sonhos plausíveis. Não vamos exagerar por coisas que a gente sabe que não está ao nosso alcance, né? Mas é um ledo engano a gente achar que a gente justifica, né? Não, a culpa é da sorte, a culpa é porque eu não tenho jeito para isso, para aquilo. Ele está dizendo, ó, esquecemos que o sucesso depende muito mais do nosso esforço do que da nossa capacidade. Ai, mas eu não consigo. Olha, eu tenho uma pessoa conhecida que diz para mim sempre assim: olha, eu não consigo perdoar uma traição que meu marido me fez. Ela fala sempre. Aí eu falo: peraí, mas não é assim. Veja bem, primeiro, a gente erra tanto que a gente não tem o direito de apontar dedo dizendo: olha, eu não vou perdoar porque tal pessoa fez, eu fiz aquilo ou aquilo outro para mim. Primeiro, a pessoa que trai, ela não está traindo a gente, ela está traindo ela mesma. E está dentro das leis divinas. Lei de ação e reação. Se uma pessoa está me prejudicando, está prejudicando você de tal ou tal forma, não é a gente que tem que fazer justiça. Por quê? Porque tem uma lei, não é nem Deus, gente, não é Deus que faz justiça. É a lei que age por si só, a lei natural, essa lei divina estipulada, né, no universo todo, que coloca os pingos nos is. Então, se a pessoa traiu, ela está traindo, acima de tudo, ela mesma. Se a pessoa enganou, se a pessoa cometeu fraude, se a pessoa prejudicou, puxou o tapete, inventou calúnia. Gente, a pessoa está fazendo para si mesma, assim como se a gente fizesse, estamos fazendo para nós mesmos. Isso todo mundo sabe. Né? Então, vamos diminuir a preocupação, diminuir as dores que vêm já tantas ao nosso encontro, e a gente aumenta dor nossa com os nossos próprios pensamentos. A gente se cansa mais do que devia, a gente se estressa mais do que devia por conta de atitudes nossas mesmos. Ah, se eu não tenho jeito para fazer ou não tenho condição para mudar tal ou tal situação, vamos mudar. A gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode mudar uma parte importante do mundo, que se chama eu.
nós podemos mudar a gente. E se a minha preocupação é menor em relação a tal ou tal coisa, a tal ou tal pessoa, porque eu acredito que Deus, né, está no comando de tudo através das suas leis, eu consigo diminuir até a minha condição de enfermo encarnado, às vezes com a doença no corpo, às vezes com a doença na alma. Tá? Então, é isso que essa lição veio trazer para a gente, né? Que nós temos que ter o nosso esforço na capacidade, nas nossas atitudes, em agir, tanto material como psicologicamente, como espiritualmente, buscando todos os conhecimentos que o Evangelho traz, não é? Se permanecermos enterrados no buraco da omissão, isso não vai servir para nada. Não adianta eu ficar de braço cruzado dizendo, não, Deus vai fazer tudo para mim. Gente, a gente sabe também que não é assim. Nós temos que dar os passos e vai devagarinho. Olha, a mais longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra. Os milênios se sucedem segundo a segundo. As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes. A imponência do pinheiro e a beleza do ipê começaram ambas na simplicidade das sementes. E por aí a gente vai, né, vendo que é devagarinho, que é de ponto em ponto que os desenhos, a linha se traça. E se formam obras de artes. Então é igual a gente. A gente sempre não fala nos nossos encontros que nós somos luz, que nós somos pedra preciosa, mas que precisa devagarinho ir tirando os excessos. O excesso do orgulho, o excesso da falta de paciência, o excesso da falta de indulgência com o outro e com as situações que vêm ao nosso encontro. Então, a gente precisa crescer de uma forma diferente de tudo que nós estamos fazendo até hoje. Nós conhecemos de várias pessoas talentosas, mas que hoje amarguram desilusões porque pensaram que somente as suas aptidões bastariam para lhe garantir a conquista dos seus sonhos. Lógico, se a gente sabe, não, olha, eu gosto de escrever poesia, de repente. Eu não gosto, não, estou dando exemplo. Eu gosto, quer dizer, eu escrevia quando eu era criança. Depois me saiu esse dom, nunca mais eu consegui escrever uma poesia. Eu amo poesia, mas não consigo escrever. Mas vamos dizer que eu ainda tivesse esse dom. Se eu parar, eu acho que foi por isso também, né? Se eu parar de escrever, se eu parar de fazer aquilo, se eu parar de estudar francês, inglês, aquilo vai saindo da minha mente. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos milenares e que já temos a nossa caixinha lá do nosso computador mental e espiritual com muitos arquivos guardados. Às vezes a gente precisa acionar aquela pasta para abrir aquele arquivo e tirar. Então, muitas vezes eu acho que eu não tenho mais aquela aptidão porque eu deixei adormecida, esquecida. Por isso a importância da gente sempre buscar alguma coisa nova. Porque na próxima encarnação, nós já vamos ter facilidade com outras e outras coisas. E isso independe também da idade que a gente tenha. Porque eu já estou com tal idade, não posso mais aprender isso. Sempre é hora de mudança de atitude, de aprender, de buscar conhecimento. A gente também sabe muito disso. Se a gente está com 90, 100 anos e a gente pode aprender alguma coisa, fazer leituras, aquilo vai ficar no nosso espírito, guardado como aprendizado para facilitar nessa próxima encarnação. Todos nós somos portadores de inúmeros potenciais, muitos dos quais ainda se encontram totalmente desconhecidos das grande maioria das pessoas. É aquele negócio, põe a mão na massa. De repente a gente vai fazer coisas que a gente vai, dizer, nossa, que legal, olha, eu estou conseguindo fazer isso. Eu não achava que eu podia. Somos um gigante que desconhece o próprio tamanho. Olha só, que legal. Bom, é só a gente lembrar que a gente usa menos de 10% da capacidade da nossa mente. Já pensou a hora que a gente conseguiu usar 20%, 30% da nossa mente? Já pensou na hora que a gente conseguir usar quase 100% da nossa mente? Já vamos estar, obviamente, em mundos felizes, celestes, né? Mais do que felizes, celestes. Porque aí a evolução também vai nos trazendo conhecimento e aí a nossa inteligência vai cada vez mais se dilatando.
quando formos espíritos muito, muito, muito evoluídos, a gente vai conseguir construir mundos. Não é que nem a gente sempre fala, Jesus, governador do nosso planeta, construtor junto do planeta em formação e foi crescendo. Olha a inteligência de um espírito desse. E nós temos a perfeição para alcançar. Nós temos todo esse cabedal de conhecimento a ser mexido, a ser plantado e cultivado para que a gente faça coisas que a gente nunca imagina que a gente vai fazer. Para sermos construtores de mundo, nós precisamos conhecer muito mais do que só português, matemática, história, geografia, ciência, biologia, química. Muito mais, né? Será que a gente está disposto, aqui o texto pergunta, a pagar o preço para a conquista dos nossos sonhos? Não é? Será que a gente está disposto a realmente a se mexer e fazer um pouco mais? Aqui ele dá um exemplo, gente, de uma situação de jogar tênis, que, né, De Luca, pelo jeito, ele joga tênis. Teve uma época, logo que eu cheguei em São Paulo, que eu fiz um pouquinho de aula de tênis na praia, com os amigos de quando a gente morou lá na Praia Grande. Logo que chegou do Rio, ficou alguns dias na casa de parente, depois viemos para São Paulo, Guarulhos, vários lugares. E aí o professor sempre falava também, ó, para você jogar tênis, não é tão fácil, porque você tem que pegar a bolinha, meio que soltar e ir com a outra mão na raquete, numa velocidade certa, para você jogar na quadra do outro, que não é tão grande, e dentro daquele limite. Olha só, não é fácil, né? A gente tem que ter um jeitinho, um aprendizado, um treinamento para conseguir pegar a bolinha, soltar e jogar e cair no lugar certo e voltar e rebater. Então a gente pensa em relação à nossa vida. Como é que a gente está fazendo com essas atitudes? A gente está com a bolinha na mão. A gente tem que soltar no momento certo, da forma correta e jogar a raquete também de uma forma certeira e correta. Só que isso só depende da gente. Só depende da gente jogar no campo certo, na velocidade certa, do jeito certo. Então, o que a gente precisa? Treinar, aprender, buscar conhecimento, fazer tudo o que vocês estão fazendo. Né? Vocês estão aqui em busca de conhecimento, em busca de melhoria, senão a gente não estava junto aqui. E a gente sente, né? Eu sempre digo para vocês que a gente sente a nossa troca de energia. Tanto, mesmo sendo só pelo computador, mesmo sendo online, a gente sabe que essa energia fluídica está se fazendo. Assim como a espiritualidade está cuidando, levando o tratamento para todos nós que estamos agora juntos. Porque esse é o nosso intuito, de falarmos de coisas boas, de buscarmos ensinamento, de nos relembrarmos coisas que precisamos fazer. Então, cabe a nós manipularmos as situações que vêm na nossa mão, ou de bolinha, ou de raquete, ou de dor, ou de sofrimento, ou de oportunidade de auxiliar, de falar uma palavra, de emprestar os nossos ouvidos ao outro. Cabe a nós não perdermos a oportunidade de auxílio e de crescimento. Porque atitudes repetitivas, gente, a gente já fez demais, não é? A gente já está muito tempo parado num ponto, numa forma de estratégia que não está realmente levando a muitas coisas. A gente ainda está sofrendo muito. Se a gente para pensar, a gente fala, meu Deus do céu, aquela pessoa ainda me incomoda disso, daquilo. Se aquilo está incomodando no outro, a gente precisa ver o que tem dentro de nós que percebe aquilo. Lembra quando a gente falava, às vezes, eu contei para vocês algumas vezes, de passar com uma torta de morango e com uma torta de jiló? Eu detesto jiló. Acredito que muitos de vocês até gostem, mas para mim, se passar ali com uma torta de jiló aqui na minha frente, não vai dar água na minha boca, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não me interessa, não é o meu gosto. Agora, se passar com uma torta de morango, ai, gente, ou uma torta de chocolate, né? Uma torta gostosa, vai mexer muito comigo. Eu sou fanática por doce. Né? Então já mexe de uma forma diferente. Por quê? Porque aquilo tem a ver comigo, tem a ver com o meu paladar, né, com a minha situação de gulosa, de ficar mexendo com coisa que eu não devia, ficar comendo doce tanto. Mas eu estou querendo fazer a comparação em relação a coisas que ainda mexem com a gente que não devia mexer. Devia passar que nem uma torta de jiló para mim, no caso. Né? Se o outro está falando mal, se o outro está fazendo coisa que não devia, se está prejudicando só ele, como diz o Evangelho,
né? A gente pode até ser bem carinhoso, dependendo, tal, tudo, mas de repente ou então nem mexer. Agora, se está prejudicando muita gente, nós precisamos. Mas às vezes a pessoa faz uma coisa que nos incomoda exageradamente. Olha, e a gente aponta o dedo e fica nessas nossas atitudes negativas e de julgamento. Por quê? Se aquilo está me incomodando, é porque tem a ver comigo. Se eu estou percebendo aquilo, é porque tem a ver comigo. É a bendita torta de morango, a torta de chocolate. Se de repente eu não tenho mais em mim aquilo que a pessoa está fazendo, eu não vou nem enxergar. E nós temos que fazer isso, gente. Nós temos que nos colocar em condição de sermos completamente diferente do que éramos há 20, 10, 5 anos atrás. Até ontem. Se a gente fez coisas que a gente sabe que está se cobrando porque não devia ter feito, está machucando a nossa consciência, o nosso coração, é porque não foi legal. É a gente se fortalecer na prece e pedir que a gente não faça mais aquilo. Que a gente tem que se policiar como é que a gente está agindo, falando com o outro que está à nossa volta. Se a gente está, assim, tendo aquela paciência necessária por conta de uma fase de sofrimento do nosso irmão, por conta de uma fase de o outro ainda não entender, de repente, alguma coisa que a gente já entende, porque a gente estuda o Evangelho, né? Então, a gente não pode realmente ficar apontando o dedo, julgando, achando que só a gente que está certo, que só a gente que vai chegar mais rápido lá, né? Nós temos aí feito palestras mostrando situações de espíritos quando chegam do outro lado, pensamentos que devem ser cobrados de nós mesmos pelas nossas atitudes de já estudantes do Espiritismo e dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo, a gente se diz espírita quando a gente não só está se esforçando para melhorar, né, e tem atitudes que mostram que a gente quer esse esforço e Deus vê todo o esforço nosso de melhoria, mas principalmente quando a gente também já tem essa visão dilatada do futuro, que somos espíritos imortais, que a vida continua, que a gente pode sim ser útil, que a gente pode ser melhor. Então a reflexão está bem em cima disso hoje, viu, gente? Para que a gente veja como estão as nossas atitudes hoje. Não está legal o que está acontecendo, não está legal o que a vida está dando de troco para a gente. Então realmente a gente precisa mudar. Ah, mas eu sozinho não faço a diferença. A gente faz a diferença sozinho, sim. É aquilo que a gente falou, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a gente. E se eu mudo, se o outro muda, daqui a pouco é a cidade inteira, é o estado inteiro, é o Brasil inteiro que está mudando. É o que a gente está vendo, né, com essas atitudes aí de solidariedade, que o pessoal está doando alimento, está doando remédios, indo lá ajudar um ou outro que não tem. Essas situações de tragédias, né, de grandes de grandes flagelos da humanidade, mexem com a solidariedade. E aí a gente vê que a maioria das pessoas tem o bem já atuante. Não é? Todos vocês que estão aqui hoje, todos vocês são do bem. Né? Vocês estendem a mão para auxílio, vocês fazem a caridade, sim, cada um do seu jeito, mas fazem. Vocês pensam no bem, vocês rezam, vocês oram. Vocês fazem toda vez, né? Hoje tudo bem, vocês estão aqui comigo, mas nas quartas-feiras, no sábado, com outras pessoas, vocês fazem a prece pelo planeta inteiro. Vocês doam de vocês coisas boas. Então a gente tem que pensar, olha, a maioria das pessoas não são do mal, não. Mas a gente alardia, e as pessoas também nos noticiários, na mídia, colocam lá em cima o mal, como se tivesse o mal imperando. Nós, há muito, muito tempo, já estamos no caminho da regeneração. Desde a época do início do cristianismo primitivo, as coisas se modificando, é que é lento. E Deus tem toda a paciência do mundo conosco, assim como os mentores, assim como Jesus, governador do nosso orbe. Não é? Então, é ir caminhando devagar, como a gente falou, né? A longa caminhada só é possível passo a passo. E nós vamos chegar nesse auge que a gente sabe que vai chegar. Nós vamos nos encontrar lá nos mundos perfeitos. Nós vamos nos abraçar
em situações de muita, muita felicidade, de auxílio maior ao próximo, aquele que precisa de nós e de tantas e tantas outras coisas. Às vezes uma palavra, um olhar, mesmo pelo celular, pelo computador, não importa. Importa que a gente tenha aquela intenção de ajudar, de auxiliar e de ser melhor. Então, eu espero que essa reflexão sobre as atitudes mudadas, lembrando que tudo passa como uma onda no mar, como nós falamos no início, realmente é uma força maior para o nosso espírito, é uma luz maior na nossa caminhada. E nós vamos sim, estamos conseguindo nos modificarmos para melhor. E vamos pensar sempre no melhor. Quando vier alguma coisa que tire o nosso pensamento do bem e leve para a tristeza, para a raiva, para a melancolia, vamos rapidamente mudar isso, porque o pensamento é o que nos guia. Vai para o nosso sentimento, para nossas atitudes. Depois, o primeiro de tudo a gente pensa, não é? Como Ernesto Bozano sempre falou, e também Joana de Ângela, etc., que os braços do Espírito é o nosso pensamento. Então, é ele que faz com que a gente haja. Então, que nós possamos estar fincados na positividade, no bem, no amor, porque isso muda a nossa vida e muda o planeta. Vamos nos recolher para fazer nossas vibrações e o nosso agradecimento? Deixa a sua água aí do lado. Mais uma vez, unindo os nossos corações, nossa energia, nossa mente, nossa vontade de auxiliar. E nesse instante, nessa sala que se faz, de encarnados e de desencarnados, com a força do pensamento, na cura, no tratamento de todos nós e de nossos irmãos que tanto precisam, nós pedimos que os médicos de luz, Falange de Bezerra de Menezes, médicos trabalhadores do Leal, Jesus, o maior de todos os médicos, Mãe Maria Santíssima, que nos envolve, que cuida de cada um de nós com todo o amor, colocam nesse instante em nossas águas medicação necessária para o corpo e para o espírito. E essa condição de medicação, de tratamento, chega aos hospitais de todo o nosso planeta. Chega àqueles povos, aquelas pessoas, aqueles irmãos nossos que se encontram em grande sofrimento, que se encontram entubados, que se encontram nas enfermarias ou nos corredores esperando um leito. A mão de Jesus, de Maria Santíssima, desses médicos com todas as suas falanges, envolve, fortalece e coloca remédio em todos. Essa vibração de cura, de tratamento, vai aos presídios, vai às casas que possuem leitos de dores, pessoas acamadas, vai aos abrigos de menores, de jovens, de idosos, de dependentes químicos, e também leva a medicação. Vai de encontro aos irmãos nossos que se encontram sem teto, nas ruas, nos lugares que existem guerras interiores por conta dos vícios. Vai de encontro a grandes chefes de nações de todo o nosso planeta, levando a sensatez, a melhor atitude a tomar. Vai de encontro a esses cientistas e profissionais que mexem com a vacina para curar
o nosso planeta, que seja cada vez mais atuante para a cura de todos, que todos possam receber mais rápido do que imaginamos essa vacina que traz a cura para todos, de todas as idades, de todos os locais. Pedimos que o nosso planeta seja envolto em energia de amor e de cura. E assim nós vamos agradecendo por toda a assistência e tratamento que tivemos durante esses encontros, durante esse momento. Agradecemos toda a misericórdia do Pai. Agradecemos tudo que temos, tudo que somos até o dia de hoje, tudo que vamos conseguir ainda, por atitudes salutares, por força de vontade nossa, está sendo fortalecida pelos amigos de luz. E agradecemos imensamente a toda a equipe espiritual do Leal, que também cuidou de cada um de nós e de todos os assistidos que, mesmo não estando nesse encontro, receberam e recebem o tratamento necessário. Gratidão a todos pela energia transmitida, pela paciência, pelos pensamentos salutares. Gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria Santíssima, aos nossos mentores particulares, que possamos ter a continuação do tratamento durante o sono físico e que possamos acordar amanhã mais revigorados, melhores e cada vez melhor e melhor. Gratidão, Pai, sê conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos, 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 toda a minha gratidão, todo o meu carinho para vocês, todo o nosso amor daqui para aí, essa troca que sempre seja feita, que nós possamos realmente ter o merecimento do encontro no último sábado do mês que vem e que vocês tenham uma semana aí que se inicia amanhã maravilhosa, cheia de luz, de vontade de realizar os seus sonhos. Até uma próxima, gente. Fiquem com Deus.